Continuação, tá? Da leitura e explicação do livro apócrifo, o segundo Apocalipse de Tiago. Bem, deixa eu ligar aqui o cursor. Então, nós paramos mais ou menos aqui nesse meio, né? Então, aqui tá aqui no texto. No texto. Desculpe, tá? No texto. Nós não podemos dizer que o filho veio dos decaídos somente porque ele é desprezado. Tá vendo? Desprezado. Pelo contrário, ele, o arconte, se gaba menosprezando para que eles não possam contrariá-lo. Eles quem, gente? Que não possa... Eles quem? Quem são esses eles aqui? No caso, as almas aprisionadas e também, consequentemente, os espíritos que foram aprisionados nos bonequinhos de barro, tá ok? É isso que o texto está a explicar aqui. E aí continua aqui o texto. Então, você entendeu, né? Aqui está dizendo, olha só, que o Filho, que é o Cristo, foi desprezado, escarneceram dele e tudo, tá ok? E é importante isso aqui, ó, que ele diz aqui, ó, que ele coloca aqui, ó, e diz o seguinte, que não podemos o quê? Que não podemos dizer que o Filho veio dos decaídos somente porque ele é desprezado. Por quê? Na cultura do povo judeu da época, principalmente até hoje, quando alguém está sofrendo algum dano, enfim, sofrendo, né, com as mazelas da vida, alguma dificuldade, ou alguma doença, ou nasceu cego, ou aleijado, enfim, ou teve alguma questão que o deixou, né, aleijado, nasceu, enfim, deformado, aí as pessoas daquela época, principalmente os povos antigos, tinham o pensamento de que se essa pessoa, principalmente os judeus, se essa pessoa nasceu em tais condições deploráveis, é porque ela estava pagando pelos pecados dela ou pelos pecados dos pais, enfim, o que não tinha nada a ver, né, gente? Como Cristo foi explicar para um dos discípulos, quando os discípulos disseram, mestre, por que este rapaz é cego? Foi porque ele pecou, porque os pais dele pecaram. E Cristo disse, ele está assim para que se manifeste o poder de Deus, a glória de Deus, enfim. Você entendeu, né? Então, o que está dizendo aqui? O Cristo sofreu tudo que ele sofreu e foi colocado, né, naquela situação terrível, mas nem por isso nós podemos dizer que porque ele, enfim, sofreu o que sofreu, ficou enfermo, porque você sabe que machucaram ele e tudo mais, não quer dizer que ele veio dos decaídos, não quer dizer que ele era uma criatura deplorável, ou que ele estava errado, ou que ele estava pagando por algo de ruim que ele fez, não, bem o contrário, né, como todos nós sabemos. Então, olha que interessante isso aqui, né? Entendeu essa parte, né? Então, o que o texto diz? Que o arconte, que é Yaldabaoth, ele se gaba, menosprezando quem? Menosprezando o Cristo, que veio no bonequinho de barro também, encarnou em carne material, lembra? Então, a parte da Bíblia que diz que todo aquele que nega que o Cristo ele encarnou em carne e viveu no meio de nós, este tem um espírito do anticristo. Então, o Cristo ele encarnou em carne material, ele também se vestiu de um bonequinho de barro e venceu as autoridades do caos, principalmente o arconte-chefe, usando esse bonequinho de barro. Então, é isso que o texto está tentando explicar aqui, ó. E diz o quê? Que o Cristo ele foi desprezado, foi colocado, né, enfim, naquela situação para que as pessoas não acreditassem nele, para que ele não tivesse crédito, para que alguém olhasse e dissesse assim, como que alguém tão abençoado, que faz tantos milagres, e é tão grande, é tão desprezado, entendeu? É tão ridicularizado. Então, foi essa imagem que tentaram, né? No caso, que o arconte-chefe tentou passar do Cristo, de que ele não tinha poder, de que ele era um fraco, humilhado e tudo mais. Lembrando que tudo que foi feito de mal com Cristo foi feito só com a carne que ele vestiu. Mas o eu dele, que é o eu interior, estava totalmente intacto. Então ele vai explicar isso também em outros apócrifos. E aí o apócrifo ele dá uma explicação um pouquinho complexa. Se você não tiver cuidado, você acaba, enfim, meio que tropeçando, né? Ou tendo dificuldade de entender o que realmente o texto diz. Mas o texto ele é muito bem claro, né? Mas só que algumas pessoas
sempre tem as suas próprias interpretações, enfim, o que não é legal. Então eu tenho que ver o que de fato o texto diz e eu tenho que interpretar o que de fato o texto diz, não o que eu acho que o texto diz, tá? Então é importante a gente ver isso aqui. Então, você entendeu aí essa parte, né? Porque o Cristo foi humilhado, ok. Para o quê? Para que ele não tivesse crédito. Então o arconte-chefe colocou isso no destino. Lembra que o destino ele foi forjado pelos deuses da justiça e da injustiça, ok? E o arconte-chefe Aldabaoth, ele é o chefe dos deuses da injustiça. Então nós temos os deuses da justiça e os deuses da injustiça, tá certo? Presta atenção. E tudo, gente, de bom e de ruim que acontece aqui, que já aconteceu, tudo isso foi colocado no destino por esses dois panteões de deuses, tá certo? Ótimo. Aí o texto prossegue aqui e diz o seguinte: isto o torna superior àqueles abaixo dele, ou seja, aqueles que estão acima de vocês e olham para baixo sobre vocês. Então, presta atenção. Agora a gente tem que ver quem são esses aqui que estão abaixo do arconte-chefe, só que estão acima de nós. São os subordinados dele, né? Vamos ver aqui melhor? Vamos ler mais um pouquinho? Porque diz aqui o texto, ó. Pelo contrário, ele, o arconte, se gaba menosprezando para que eles não possam contrariá-lo. Isto o quê? O ato do que ele faz de menosprezar o Cristo, enfim, o torna o quê? Superior àqueles abaixo dele. Ou seja, aqueles que estão acima de vocês e olham para baixo sobre vocês. Após ele aprisionar aqueles que pertencem ao Pai, ele os capturou e modelou para parecerem com ele mesmo. Olha que interessante. Então aqui, ó, obviamente, nós temos o arconte-chefe aqui que está acima destes que estão acima de nós, tá? E esses podem ser os sim subordinados deste arconte-chefe Aldabaoth. Também pode estar a se referir também àquelas almas e espíritos que foram capturados, colocados nos bonequinhos de barro, tá certo? Tá ventando aqui, tá? Talvez o áudio não saia muito legal aí. Então diz o quê? Que houve uma captura dos espíritos que vieram do universo espiritual. Lembre-se que nós somos compostos de corpo material, carne, boneco de barro, né? O corpo de barro, a carne material, alma e espírito. Essas três partes, entendeu? Presta atenção. O espírito veio do universo espiritual, do reino superior, do pleroma. A alma, ela foi fabricada, ela foi criada aqui neste universo material, só que nos vários e vários céus acima desse nosso céu azul. É isso que você tem que entender, tá bom? E a alma, ela é uma mistura de matéria e espírito, tá certo? Deu para entender, né? Então aqui, ó. Após ele aprisionar aqueles que pertenciam ao Pai, ele os capturou e o que? Modelou para que parecessem com ele mesmo. Como assim? Matéria, corpo material, tá? O funcionamento aí do organismo que a gente pode ver. Por exemplo, o diabo e Satanás original, ele é uma criatura material. Ele não é eterno, só que a matéria dele, do corpo dele, é superior à matéria do nosso corpo, ou melhor, dos nossos corpos. Então nós temos também aí a questão dos subordinados desse arconte-chefe Aldabaoth, que são os filhos dele, tá? E também os anjos dele, que tem uma matéria muito superior à nossa. Então, eles têm mais semelhança com o arconte-chefe Aldabaoth do que nós, né? E o nosso corpo que nós somos de matéria inferior, né? Se nós formos comparados a eles, né? Ao arconte-chefe e Aldabaoth e aos seus subordinados, os seus filhos, tá? Que são os reis ou os príncipes dos céus aqui do caos, e os seus anjos, tá? E todos os seus, enfim, todos os seus poderes, todas as suas forças.
E aí prossegue o texto aqui, ó. E é com ele que agora eles existem. Então nós temos o quê? As almas, os espíritos que foram capturados, que existem aqui neste universo material, com ele quem? Com o arconte-chefe e Aldabaoth, que a Bíblia chama de diabo e Satanás original em Apocalipse, tá? Que é aquele dragão que vai ser derrubado do céu no futuro. Isso é uma coisa que ainda vai acontecer, exatamente não aconteceu ainda. E sobre aquela criança que diz que nasce lá no livro de Apocalipse, vai acontecer também, por incrível que pareça. Aquilo ali, gente, é uma entidade do universo espiritual vindo se materializar aqui neste universo, nesse universo material, de certo? Sim. Uma entidade do universo espiritual vindo se materializar aqui no universo material, aqui na Terra, para conviver aqui com as pessoas por um tempo. Então presta atenção, por favor. O Cristo, ele já nasceu, tá? Então ele não vai nascer de novo. Ele já nasceu como bebê, lembra? Ele ressuscitado e tudo mais. Então aquele bebê ali do livro de Apocalipse não é o Cristo não, tá bom? Não é o Cristo, tá? É um parente dele, mas não é ele, tá? Acho que por essa pista aí você já deve ter noção, né? Você já deve ter ideia quem seja. E aí continua aqui, ó. Eu vi, cadê? Aqui, isso. Entendeu aí, né? Essa parte tá ok. Aí diz aqui, ó. Eu vi das alturas quais eventos aconteceram. E eu explicarei como eles aconteceram. Então, Cristo diz aqui, ó. Eu vi das alturas tudo que aconteceu. E eu vou explicar tudo. Explicarei tudo, esclarecerei tudo para vocês. Entendeu, gente? Então, por quê? Por exemplo, quando esse mundo foi fundado, este universo material, com esse céu azul, terra, só que antes desse céu azul, você tem que entender, antes dessa terra aqui que nós conhecemos, com essa estrutura, com todo esse ecossistema, existiam vários e vários outros céus acima desse nosso céu azul. Tá ok? Então isso aqui tudo foi fundado antes. E não tinha uma testemunha material aqui desse universo para poder, como que eu posso dizer, testemunhar, tá? Exatamente, vivenciar, ver como foi que esse universo material ele foi fundado, como foi que surgiu a matéria. Então, por exemplo, o próprio Satanás e Diabo original, que é Aldabaoth, né, o arconte-chefe, ele não viu como que esse universo material foi fundado, no caso assim, no princípio, no início, na partida, quando criou esse universo material, quando criou a matéria. Então ele não viu, ele surgiu como um resultado, ele nasceu junto com a matéria dos céus e da terra. Então, ele nasceu junto com a matéria dos céus e da terra, ele não viu o nascimento, mas ele nasceu junto, entendeu? Então, tanto é que tem outros livros apócrifos que vão explicar isso de forma mais clara. Quando ele olhou para os lados e ele não viu ninguém, só viu aquela água do grande abismo que aparece lá no livro de Gênesis, e viu a ele mesmo, ele pensou que só ele existia. Mesmo ele tendo ouvido depois uma voz que falou com ele, uma voz feminina, né, que foi essa voz feminina, foi esta força ativa feminina que criou a matéria dos céus e da terra. Isso a gente consegue encontrar lá decifrando o livro, desculpe, tá? Decifrando o livro de Gênesis, tá? Capítulo 1 lá, no verso 1, no texto hebraico. Então, é muito simples de entender aquilo ali. Simples assim, né? Se você se atenta àquelas pequenas informações ali que o texto ele vai soltando na gramática, informações apócrifas, tá? Então, para a gente ver como que a Bíblia hebraica confirma os apócrifos e os apócrifos confirmam a Bíblia hebraica ali do jeito que a gente vai analisando ela, tá? Então, olha que coisa interessante. Então, você tem que entender o quê? Que ninguém viu tudo desde o início, desde a fundação, desde o primeiro instante que a matéria, os céus da terra foram criados, né? Foi criada, desculpe. Desde que a matéria dos céus e da terra, ela foi criada, o diabo também, Satanás original, estes foram criados. Então ninguém antes tinha testemunhado, a não ser quem? O Cristo, que é um espírito do pleroma do universo espiritual, e os outros espíritos que estavam junto com ele, tanto espíritos femininos como também masculinos.
Então é isso que você tem que entender, tá ok? Então quem viu tudo desde o começo, desde o princípio, é que pode contar como foi esse universo material fundado e tudo mais, e tudo que existe aqui. Como tudo teve início e como tudo vai ter fim, ok? E aqui prossegue, ó. Estes decaídos ficaram cientes de mim quando eles estavam sob outra forma. Estes decaídos. Então a gente pode perceber que estes arcontes, estes poderes maléficos, eles também podiam vir e encarnar aqui em carne material em forma de seres humanos e também de animais. Olha só. Por isso que às vezes acontecem coisas bem estranhas, né? Que a gente não tem não temos, melhor dizendo, desculpe, não temos explicação plausível, tá? Para poder justificar tais coisas, tais situações, tais comportamentos de determinados seres, incluindo seres humanos e animais. Olha aqui, ó. Então diz que eles estavam sob outra forma, né? Quando eles não estavam aqui na Terra. E enquanto eu os observava, eles vieram o quê? A me conhecer como eu sou. Então, essa parte aqui, ó, eles vieram a me conhecer como eu sou, a gente viu lá naquele outro livro, apócrifo, parece que a origem do mundo, né? E também a hipóstase dos arcontes, ou a realidade das autoridades. Tem estes livros aí que a gente viu, tem também outros livros, né? Interessantes que vão falar aí, enfim, de como o diabo Satanás original ele viu, ele avistou o Cristo e a Sofia dele, que é um espírito feminino, que estava ali junto com ele em uma forma de uma criatura, um ser andrógeno, tá ok? Por isso que eles modelaram o Adão e a Eva de barro, e eu espero que você entenda quem foram eles, pela primeira vez que modelaram Adão e Eva no barro, na matéria, o Adão e a Eva de barro, carnal. E por isso que eles modelaram ele nesse padrão, tá? De uma criatura, um ser andrógeno. Uma Adã, ou seja, humanidade andrógena primordial, tá ok? Através daqueles o que eu conheço. Então isso aqui é interessante. Agora continua aqui, ó. Agora, após outros certos eventos acontecerem, eles tentarão fazer um pacto contra vocês, para acabar com vocês. Olha que interessante. Agora nós temos que ver. Isso aqui o Cristo está falando com quem? Com quem? Com Tiago. Ok. E está falando com Tiago e os contemporâneos de Tiago. Ok? Diz aqui que estes arcontes, com o seu arconte-chefe, o diabo Satanás original, que os apócrifos chamam de Yaldabaoth, ou Saclas, enfim, ou Samael, diz aqui o quê? Que ele o quê? Que ele tentaria fazer um pacto contra Tiago e os companheiros de Tiago e os cristãos daquela época antiga, tá? Você sabe que, você viu, né, gente, os mártires, as perseguições que tinham contra os cristãos daquela época antiga, né, daqueles dias lá. E hoje em dia a gente não vê isso como era antes, na verdade, né? As coisas estão bem estranhas mesmo. E aqui, ó, continua aqui, ó. Eu sei como eles tentaram, o quê? Tentaram descer sobre este lugar para que ele possa se aproximar das crianças pequenas. No entanto, eu quero me revelar através de você, mesmo o espírito de poder, para que o Pai possa revelar quais destas crianças pequenas pertencem a você. Então, aqui, ó, o Cristo ele acaba denunciando e dizendo que estes arcontes eles tentaram descer sobre este lugar para se aproximarem das crianças pequenas. As crianças pequenas que ele usa aqui essa expressão, inclusive Paulo ele utiliza essa expressão também, crianças, né? Ele está falando das almas das pessoas que estão aqui na Terra, no mundo material, ok? Aí quando ele diz aqui, ó, que eles tentaram descer foram aqueles mais poderosos.
Só que imagina, eles descem, quem vai ficar lá no cargo deles? O diabo e o Satanás original mesmo, Yaldabaoth. Ele não desceu para cá antes, não tem como ele descer, não é verdade? Ele vai descer, na verdade ele vai ser derrubado do cargo dele lá, do poder dele, da altura onde ele está, lá no futuro, como diz no livro de Apocalipse, que o diabo e Satanás original, ele será derrubado dos céus. Ele vai perseguir lá as pessoas, a semente da mulher, que são seres humanos, tá? Todo ser humano que é nascido de mulher. E depois ele vai ser aprisionado por 1000 anos. E não vai mais enganar as nações. Que Satanás, que diabo original, que dragão é esse que aparece no livro de Apocalipse? É este que aparece nos apócrifos, chamado de Yaldabaoth, geralmente chamado assim, tá? Yaldabaoth. Então, olha que interessante, não é verdade? Então diz aqui, ó, o Cristo diz que ele iria se revelar, tá? Deixa eu dar uma pausa aqui. O Cristo diz aqui que ele iria se revelar às pessoas, tá? Por meio de quem? Por meio de Tiago. E pelo mesmo espírito de poder que estava no Cristo também estaria em Tiago. E aí continua aqui, ó. Aqueles que buscam andar no caminho que está diante do portão, desejam então entrar. Interessante. Agora a gente tem que pensar que portão é esse aqui. E esse caminho no qual se deve andar, né? A gente vai encontrar também um outro livro apócrifo que vai falar desse caminho e desse portão, né? Ou desta porta. Tem, né? Lembra que tem a parábola, né, de Cristo que fala da porta larga, o caminho largo, a porta estreita e o caminho estreito. Então existe também um livro apócrifo que revela que no mundo dos mortos existem esses dois caminhos que formam as filas das almas, né? Então tem almas que vão pelo caminho largo e vão entrar na porta larga. E tem almas que estão na outra fila e vão para a porta, né, estreita e estão andando pelo caminho estreito. Então existem essas duas filas no mundo dos mortos, né? Depois que a alma sai do corpo. E aí eles vão fazer a triagem das almas. Então o caminho largo, ele é a fila, né? Tem um caminho largo, ela é bem mais fácil de passar, né? Então, e tem a estreita, né? Que as almas ficam ali enfileiradas. Imagina, pegar a fila já é chato aqui na Terra, né? Imagina depois de morrer. Então aqui, ó. Vamos lá. E diz aqui, ó. Desejam entrar o quê? Entrar pelo portão e entrarão. Olha só. Tá vendo? Desejam, então, entrar. Podem abrir o portão bom através de você. Então aqui está dizendo que existe um portão, ou um portal, ou uma porta, que estas almas poderão abrir o quê? Abrir o quê? Abrir a porta boa, né? Andar pelo caminho bom, ou portão bom, através de quem? Através de Tiago, que era chamado também de um dos justos, e o justo. Entendeu? Olha que coisa interessante. Isso lembra muito aquelas palavras, tá, do Cristo, que ele falava lá, daquele caminho estreito e do caminho largo, porta larga, a porta estreita, como eu já citei. É só você parar para prestar atenção que você vai perceber. E aí prossegue o texto. E ao seguirem você, eles podem entrar. E você pode conduzi-los para dentro e dar recompensa a cada um que está pronto para isto. Olha que interessante, isso aqui eu não preciso explicar. Pois você não é um redentor, nem um ajudante de estranhos. Mas você é um iluminador e redentor daqueles que são meus. Isso aqui é interessante, porque tem, acho que você que já leu a Bíblia já deve ter ouvido falar, né, que diz uma coisa, essa parte aqui, ó, iluminador, né, e redentor daqueles que são meus. Tem uma frase que o Cristo diz, vocês são a luz e o sal da terra, né. E ele fala também algo lá sobre uma lamparina não ser colocada embaixo de uma mesa, mas ser colocada em um lugar para clarear toda a casa. Então, lembra isso, né, quando ele diz aqui sobre Tiago, de Tiago ser um iluminador, de ele ser luz,
né? Luz para as pessoas que são do Cristo, luz para o mundo. Então isso é bem interessante. Então aqui está de acordo com a Bíblia novamente, esta informação deste livro apócrifo aqui. E aí o texto prossegue. E agora, aqueles que são seus, então Cristo diz, estes, né, que são meus, você é iluminador deles e redentor. E eles são meus e agora eles também são seus. Então olha que legal, interessante, né? E aí prossegue o texto. Você me revelará para eles. Você trará bem para eles todos. Eles admirarão por causa de cada trabalho poderoso. Você é aquele a quem os aions abençoam. Olha que interessante. Eu já expliquei no vídeo anterior a palavra aion, né? Então não vou me deter a explicá-la novamente. E aí continua. Ele irá invejar. Quem irá invejar Tiago? Quem irá invejar Tiago, o arconte-chefe e Aldabaote, ok? E também os comparsas dele. Presta atenção. Então, o diabo e Satanás original iria invejar quem? Tiago. E aí continua. Porque Tiago, luz do mundo, sal da terra. Continua o texto. O iluminador, como o texto aqui coloca. Ele irá invejar aquele que se intitula seu superior. Aí ele vai e explica. Ele irá invejar aquele que se intitula seu superior. Então, Tiago está dizendo, olha, Cristo está dizendo a Tiago, olha, aquele que se intitula o seu superior, ele vai invejar você, que é Aldabaote, tá bom? Então, ele irá invejar aquele que se intitula seu superior. Eu sou o portão de entrada para aqueles que você instruiu sobre estes caminhos. Olha que interessante. Isso aqui está de acordo com a Bíblia? Sim, Cristo disse que ele é a verdade e a vida e ele é o caminho, não é verdade? E ele também é a porta, o portão, como está aqui no texto. Ou pode ser portal também, se tivesse em algum outro livro, né, apócrifo que você encontrar. Então isso é interessante. Por causa de você, a eles será dito tudo e eles virão repousar. Por causa de você, eles reinarão e se tornarão reis. Por causa de você, eles terão piedade de quem quer que eles tenham piedade. Então aqui está falando que é um reinar terreno, com glórias terrenas? Não, está falando de uma coisa muito elevada, né? Diferente aqui da terra, tá bom? E aí continua, né? Então, continua. Porque Cristo disse, no mundo vocês terão aflições. Então ele não disse, né, que as pessoas seriam reis e rainhas, enfim, governadores, as pessoas de bem, no caso, né? E honestas, enfim, de caminho reto. Não aqui nessa vida, porque, enfim, este mundo aqui é injusto, né? E aí continua. E como diz, né, em um outro apócrifo, que diz assim que a expressão é mais ou menos essa, que viu reis e rainhas nobres andando a pé, enquanto pessoas, como que eu posso dizer, inúteis ou insignificantes andando a cavalo, com toda a pompa, enfim, com todos os privilégios e tudo mais. Então isso é uma coisa interessante, né? Fazendo aí uma analogia, né, de pessoas ímpias, erradas, imerecedoras em cargos de poder, com muitos privilégios, enquanto pessoas que de fato são pessoas de bem, retas, de caminho reto, íntegras, estão, né, subordinadas a estes, enfim, poderosos, que muitas vezes são pessoas más, né, e de caráter muito duvidoso, se é que tem. E aí continua o texto aqui, ó. Pois assim como você foi o primeiro a se vestir, você também é o primeiro que irá se despir de quê? Da carne. Olha que interessante. Então Tiago seria o primeiro que iria, enfim, ser eliminado ali. Tiago, o outro Tiago, tá? Tem 2 Tiagos. 2 não, parece que são 3. Enfim, mais de um Tiago. E aí continua.
E você se tornará como você era antes de você ser despido. Então Cristo está dizendo o que aqui? Que Tiago iria se tornar como ele era antes dele ser despido. Então Tiago ele iria se tornar de fato o que ele é no universo espiritual e tudo mais, entendeu? E não ia ter mais aquele corpo perecível, como de fato. Lembrando que Tiago também ele vai, né, ressuscitar em carne também lá no dia do juízo final, né? Em Tiago, os outros discípulos, todo mundo, até a rainha de Sabá, né, vai ressuscitar na ressurreição dos mortos para o juízo final. Então tem a primeira e a segunda ressurreição, né? Todo mundo sabe disso. E aí continua aqui o texto. Então ele beijou a minha boca. Nossa, isso aqui é polêmico, viu? Olha só. Então ele beijou o quê? Beijou a minha boca. Isso aqui é escandaloso. Bom, isso aqui tá aqui no livro apócrifo. Não é o único livro apócrifo que vai citar esse tipo de beijo aqui, tá? Mas se você for parar para estudar, antes de você se escandalizar, você for parar para estudar no mundo antigo, as pessoas beijavam, né, na boca mesmo. E o beijo, ele estude a história do beijo. Ele é algo inventado, né, entre mãe e a criancinha, tá? Esse beijar na boca, como um ato de afeto, alguma coisa assim, ou também tinha um significado de passar sabedoria ou alguma informação para alguém, né? Ou um privilégio, ou de demonstrar honra ou respeito, alguma coisa assim. Por exemplo, em algumas culturas antigas, tinham reis que davam os seus pés para alguns súditos beijarem, ou dava as mãos, e outros permitiam que lhe beijassem a boca. Para você ver o tanto, né? Por exemplo, se o servo fosse muito importante, né, de destaque no reino, ele acabava beijando a boca do rei, né? Se fosse um servo mais inferior, ficava beijando os pés ou as mãos. Então tem isso também. O que é bem interessante, né? Esse negócio aí. Então você depois dá uma estudada aí. Então, para você ver que tipo de... para você entender que tipo de beijo era esse aqui, né? Por isso que algumas pessoas fazem certos comentários aí com relação à pessoa do Cristo. Mas vamos ser prudentes, né? Então, estamos aqui lendo o livro, estamos vendo aqui as informações, ok? Nada de estresse, nada de escândalo, tá ok? Certo? Estamos lendo o livro. Desculpa, tá? Garganta. Vamos continuar aqui, ó. Ele me segurou, dizendo: meu amado, veja, eu te mostrarei aquelas coisas que nem os céus, nem os arcontes deles jamais souberam. Veja, eu te mostrarei aquelas coisas que ele não sabia, aquele que se gabava dizendo, não há outro além de mim. Inclusive tem até uma frase semelhante a essa aqui, né? Não há Deus além de mim, alguma coisa assim na Bíblia, né? Aí algumas pessoas encontram esta frase no apócrifo, encontram ela na Bíblia, o Deus bíblico falando isto, e aí as pessoas dizem, eu sabia que o Deus do Velho Testamento era o diabo. Nada a ver, gente. Vocês têm que se tocar uma coisa, esses apócrifos estão falando do destino, principalmente o livro apócrifo, A Origem do Mundo, e a hipóstase dos arcontes ou a realidade das autoridades, que citam lá esta frase, tá? Eu é que sou Deus, não há nenhum outro além de mim, ou fora de mim, alguma coisa assim. E estes livros vão falar do destino, gente. Então, todas as frases, as falas, os comportamentos, as ações, foram todas elaboradas, planejadas, colocadas no roteiro do destino. Só que na hora de acontecer, muitas frases, o Deus bíblico, que não eram dele, não são dele, originalmente ele vai proferir, por exemplo, esta frase aí do diabo e Satanás original, né? Porque a gente encontra isso lá na Bíblia e meio que fica sem nexo, né? Sem sentido. Para que ele vai citar aquilo naquele momento ali? Não faz muito sentido, né? Citar aquilo ali para quê? Falar daquele jeito. Então, ele acabava soltando muitas frases, muitas falas, praticando ações, dando ordens
que originalmente não foi ele quem colocou isso no destino, só que ele acaba praticando isso, porque até o Cristo, que é o Deus do Velho Testamento, ele fica sujeito ao destino. Tanto é que ele diz no Novo Testamento, é necessário que tudo aconteça conforme foi determinado, ou seja, foi destinado, foi estabelecido, foi colocado no destino, entendeu? Então, vivendo aqui neste mundo material, todas as pessoas estão debaixo do destino, ok? Então, o destino é Senhor sobre tudo. Então, até o Cristo, ele ficou sujeito ao destino. E isto você precisa entender, tá certo? E prossegue o texto. Eu não estou vivo porque eu sou um pai. Eu não tenho o poder de fazer tudo? Veja, eu irei te mostrar tudo, meu amado. Veja e saiba que eu revelo estas coisas para que você possa vir adiante, assim como eu sou. Vir adiante o quê? Como já citou, né? Que as pessoas iriam vir adiante. O quê? Sair do mundo, ok? Do domínio do diabo e Satanás original. Presta atenção. Porque um dia, gente, esta matéria aqui, toda a matéria dos céus e da terra, ela tem prazo de validade, tá? Em torno aí, parece que um prazo máximo, pelo que eu vi, analisei, estudei e li nos apócrifos, prazo máximo de 8.000 anos, 8 dias aos olhos de Deus, né? Você sabe que para Deus 1.000 anos é igual a um único dia. Então 8.000 anos é igual a 8 dias. 7.000 anos é igual a 7 dias para Deus. Porque para Deus 1.000 anos é igual a um único dia. E o dia de Deus, o dia de Deus é 1.000 anos, é igual a 1.000 anos, entendeu? Então para nós, um dia é 24 horas, né? Que a gente estuda, enfim. Dia para nós é 24 horas, né? Como todo mundo conhece assim. Mas você sabe que o dia, mesmo dia que o sol está clareando, são 12 horas o dia e 12 horas a noite. Mas enfim, 24 horas fica esse padrão aí. E para Deus, não é como o dia de Deus, não é como o nosso dia, entendeu? Para Deus é 1.000 anos é igual a um único dia. Imagina só isso aí, né? Quanto que vai dar isso em dias, em horas, em minutos, em segundos? E aí continua aqui, ó. Veja, eu irei até te mostrar o escondido. Agora estique a sua mão, segure-me. Então aí eles, né, foram dar um passeio. E aqui diz o texto. Então eu estiquei as minhas mãos e eu não o encontrei, como eu pensei. Então eu ouvi o quê? Eu ouvi ele dizendo, veja-me, segure-me. Então aqui a gente vê que o texto está a dizer que o Cristo ele apareceu com uma aparência um tanto diferente, que Tiago ele chegou a estranhar, né? Ele falou, nossa, eu pensei que você apareceria de outro jeito. E continua. Então eu entendi. E eu fiquei com medo. E eu estava extremamente alegre. Então agora eu lhes digo, juízes, vocês foram julgados. Lembra? Vocês foram julgados. Lembra aquela questão? Não julguem para não ser julgados. Caso os juízes julgaram Cristo e foram julgados. Os arcontes julgaram Cristo e condenaram, e os arcontes foram julgados e condenados. Na própria matéria deles, no próprio poder deles, no próprio domínio deles, eles foram vencidos. Na própria casa deles. Estes seres do mal aí, que você pode chamar de demônios ou deuses das trevas, como você preferir. E eles habitam nas regiões celestiais. Alguns deles podem sim vir aqui para a forma humana. Continua o texto. Vocês não pouparam, mas vocês foram poupados. Estejam sóbrios e ouçam o que vocês não se interessaram em aprender. Essa parte aqui, ó, vocês não pouparam, mas vocês foram poupados. Essa parte quando diz vocês não pouparam, me fez lembrar da pequena profecia de Jeremias, que fala lá das 30 peças de prata, como juízes do povo, no caso sacerdotes, que eram os chefes políticos e religiosos da época, iriam avaliar o Cristo por 30 peças de prata, tá? Aquela parte, né, que aparece lá no Evangelho, que diz que julgaram Cristo e Judas vendeu ele por 30 peças de prata, e os sacerdotes do templo avaliaram Cristo por esse valor de 30 peças ou 30 moedas de prata. A informação, gente, do Velho Testamento
Existe, só que é uma informação apócrifa que deveria estar na Bíblia, no livro de Jeremias, porém ela foi removida pelos próprios judeus da Bíblia lá, que não aceitavam que algo fosse proferido assim, contra os juízes do povo, os príncipes do povo, os chefes do povo, os líderes do povo, que naquela época eram os sacerdotes do templo, tá? Que eram as autoridades, né? Máximas do poder judeu lá do Estado judeu. Então, e essa profecia de Jeremias, ela condenava exatamente o sacerdócio destes homens, né? Da linhagem dos judeus ali, como eles conheciam. Então, não foi algo legal para eles. Por isso que Passur, ele surra Jeremias por causa dessa profecia apócrifa aí das 30 peças de prata, que, infelizmente, eles acabaram tirando da Bíblia. Então, nem tudo vai estar na Bíblia, né? Então, aqui o texto ele vai prosseguir, né? Aqui. Então, a gente vai ver que Tiago ele vai falar com estes juízes. Eles não vão, com o povo, eles não vão dar ouvidos, como disse no início do texto, né? Explicando lá que estes homens não iriam ouvir. Iriam entrar por um ouvido, sair por outro. Ou eles não iriam dar a mínima, né? Melhor dizendo. Não iriam acreditar em Tiago coisa nenhuma. Não iriam dar nenhum crédito às palavras de Tiago. E aí o texto prossegue. Tiago dizendo: ele era aquele a quem o regente, né, o arconte, lembra? Yaldabaoth, que criou o céu e a terra. Olha que interessante. Isso aqui, ó, eu tenho que destacar. Esse livro apócrifo também vai dizer que o arconte-chefe Yaldabaoth, que criou o quê? Criou o quê? Criou o céu e a terra e habitou neles. Não viu. Olha que interessante. Tá vendo? Aí tem essa palavra aqui, ó, criou. Aí alguém vai e se escandaliza, né? Imagina, gente, calma. Criar tem várias formas de criar alguma coisa. Modelar, planejar, enfim, dá para entender, né? E aí continua aqui, ó. Ele era o único. Ele é a vida. Ele é a luz. Aqui está falando de quem? Do Cristo, nessa parte. Ele era o único. Ele é a vida. Ele é a luz. Ele é aquele que virá. Ele dará um fim para o que começou e um começo para o que está para terminar. Olha que interessante. Então ele dará um fim para o que começou. O que foi que começou? A gente tem o que? A matéria que começou. E um começo para o que está o que? Para terminar. A gente tem então o que? O universo, né? A gente tem o universo material, a gente tem o universo espiritual. E este universo material aqui, ele possui as almas. As almas, elas foram criadas, inventadas aqui neste universo material. Então, as almas, elas poderiam se perder também, né? Juntamente com a matéria dos céus e da terra, ter um fim, né? Vencer o prazo delas. Só que essas almas vão receber o quê? A vida eterna. Então a gente pode entender que aqui está falando das almas. E o começo para o que está, o que para terminar, que é o prazo de existência das almas. Então lembra que o Cristo disse que ele daria a vida eterna para que todo aquele que crê nele? Pois é. Então se a alma ela não receber a vida eterna, ela não viverá eternamente. Tá entendendo? Presta atenção. Então, o que é eterno é o espírito. Só que a alma, ela não é eterna se ela não receber a vida eterna. Então, continuará aqui, ó. Ele é o Espírito Sagrado, o invisível. Ele não caiu sobre a terra. Ele é o Virgem. Ele controla o que ele quer que aconteça a ele. Olha que interessante. Então, ele controla o que ele quer que aconteça a ele. Então, tudo aquilo que aconteceu com Cristo, aquele sofrimento, aquelas humilhações, ele que permitiu e quis que aquilo acontecesse daquele jeito ali, para os arcontes, né, condenarem a eles mesmos. Condenando os outros, condenaram a eles mesmos. Ou melhor, condenando o Cristo, condenaram a eles mesmos, né? Que eles fizeram muita maldade foi com a própria matéria, com a carne material, e não com o eu interior do Cristo, como eu já expliquei. E aí prossegue o texto. Eu vi que ele estava nu, e não havia vestimentas nele. Mas isso é o que ele quer. E o que ele quer acontece. Então você, que me escuta agora, abandone este caminho difícil e errático,
Olha que interessante. Abandone este caminho que é difícil e errático e ande preferivelmente de acordo com aquele que quer que você seja livre. Ande o quê? Desculpa. Travou aqui. Ande conosco e passe acima de todo domínio e poder. Ele não irá julgá-lo pelo que você cometeu no passado, mas ele terá misericórdia de você. Pois não foi você quem fez o mal, mas o seu mestre interior inferior. O seu mestre interior inferior. Então, o que? Diz aqui mais o que? Pois não foi você quem fez o mal, mas o seu mestre interior inferior. Né? Tem aquelas animações que mostra aquele diabinho e um anjinho, um de um lado do ombro e um ombro e um no outro. Até que faz sentido, viu? Então, olha que interessante. Então, todo mundo tem o seu eu, né? Todo mundo tem esse seu mestre, ou melhor, tem o seu mestre, né? Melhor dizendo. Todas as pessoas têm o seu mestre interno inferior. Seu mestre interior ou interno inferior. Tá vendo? Isso é interessante, né? Mas o seu mestre interno inferior. Pois não foi você quem fez o mal, mas o seu mestre interno inferior. Interno ou interior, né? Inferior aí. É interessante isso aqui. Ele não será furioso, mas um pai gentil. Ele quem? O Cristo. Prossegue o texto. Se você culpar os outros, olha, presta atenção nisso aqui, ó. Se você culpar os outros, né? Você cometeu erros, aí fica jogando a culpa na outra pessoa. Fica vendo só o que o texto diz. Se você culpar os outros, você permanecerá nas limitações deles. Isso é verdade. Quer ver? Se alguém comete algum erro, né? Aí fala, eu fiz isso de errado por causa da culpa de fulano. Você sempre vai ficar ali naquela mesma situação. Você não vai procurar solução. Você não vai, como que eu posso dizer, sei lá, progredir em alguma coisa. Não vai conseguir se desvencilhar. Por quê? Porque você vai acabar criando barreiras, tá? Você vai ficar... Na verdade, você não vai criar barreiras. Você vai se sujeitar, tá, a ficar ali naquela situação. Por quê? Porque você mesmo irá o quê? Você permanecerá nas limitações daquele erro ali. Entendeu? E aqui vai falar também na questão da alta opressão. E diz aqui, ó. Se vocês continuarem a se oprimir, muito embora vocês tenham se arrependido, presta atenção nisso aqui, ó, né? Aí a pessoa sabe que errou, ela se arrependeu, beleza. Aí ela fica toda hora auto se condenando por isso. Sempre, 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 sempre. Isso não dá certo, né? Vai acabar mal também. Aqui, ó. Mesmo que tenha se arrependido, ou seja, se arrependeu, ficou triste, não vai fazer mais aquilo, beleza? É isso. Então aqui diz o quê? Se vocês continuarem a se oprimir, muito embora vocês tenham se arrependido, vocês não lucrarão de modo algum, tá vendo? Então se arrependeu, ok, beleza, não faz mais aquilo que fazia antes. Deixa eu dar uma pausa enquanto o vento para. Vamos ver aqui que dá para continuar. Aí continua aqui, ó. Veja aquele que fala e procure aquele que está em silêncio. Quem? O Cristo. Presta atenção. Conheça aquele que veio para este lugar e conheça melhor aquele que partiu deste lugar. Aqui está falando do Cristo, tá? Isso aqui fala do Cristo, isso aqui fala do Cristo. E aí continua aqui, ó. Eu sou o justo, Hazadik, mas eu não julgo. Eu não sou um mestre, portanto, mas eu sou um ajudante. Pois mesmo quando ele foi expulso de diante de vocês, ele esticou as mãos dele para o quê? Absorvê-los. Eu achei interessante essa parte aqui. Como que alguém amarrado em uma cruz vai esticar as mãos? Aí alguém vai falar, bom, mas ele já estava com as mãos esticadas. Mas aqui diz que ele esticou as mãos dele para absorvê-los. Então, fica pensando. Ele esticou as mãos dele para absorvê-los, né? Mas as mãos dele já estavam esticadas. Se ele morreu numa cruz, né? De braços abertos. E aí, como foi exatamente essa morte do Cristo aí? Então é uma coisa que a gente vai ver depois na própria Bíblia, né? O que a Bíblia grega diz. A gente vai dar uma olhada.
E os apócrifos já dizem, né, que não foi bem uma cruz, né? Então, olha só que coisa interessante. Foi algo muito mais humilhante, né? Se fosse uma cruz, estava bom até demais. Então, aqui, ó. Continua aqui o texto. Presta atenção, hein? O Cristo, ele sofreu uma grande humilhação do jeito que ele foi eliminado, que ele foi morto, né? Só que isso é encoberto. O interessante é que as pessoas que estão envolvidas com a teologia e tudo mais, elas não vão esclarecer isso para você. Assim como elas não esclareceram, eu acredito que não vão, a questão do Adão, da criatura Adão andrógeno do livro de Gênesis e da origem da mulher, que a mulher, na verdade, ela não foi criada da costela do macho, mas ela é a contraparte feminina dele, ou seja, é a outra banda do corpo daquela criatura chamada Adão, que é um ser humano andrógeno, ok? Então, tem estas questões aí, que a gente tem que ver direitinho. Olha só, já estamos, né? Já meio caminho andado. Então, vamos lá. E aqui prossegue o texto. Eu estou silencioso. No entanto, ele me permite ouvir. Então vão agora e toquem suas trombetas, flautas e harpas na minha casa, pois o mestre os livrou do jugo desses arcontes que fecharam seus ouvidos para o som da minha palavra. Então Tiago diz, olha meus amigos, juízes do povo, chefes do povo, meu povo judeu, olha, vamos nos reunir, vamos nos alegrar, porque o mestre veio nos contar a verdade, ele explicou tudo, esclareceu tudo, e fica vendo só o que estes homens vão fazer com Tiago, gente. Coisa horrível, hein? Continua o texto aqui, ó. Vocês irão prestar atenção dentro de seus corações e vocês me chamarão o justo. Então eu estou dizendo a vocês agora, eu dei a vocês o seu templo, que vocês dizem que Elohim fez. Nossa! Olha que coisa. Este templo pelo qual ele lhes prometeu uma herança. No entanto, eu irei condenar este templo. Aí mexeu com os judeus. Ó, ficaram doidos, que eles eram muito loucos por aquele templo lá, né? Fica vendo. Sendo que Salomão construiu aquele templo usando os demônios, ou os gênios, né? Os djinns, que ele acabou capturando, né? Tem um livro apócrifo que diz como foi a construção do templo de Salomão. Esse templo, ele foi construído não só por seres humanos, mas por demônios poderosos que viviam atormentando as pessoas. Daí Salomão recebeu o poder de controlar, dominar estes demônios, estes gênios, e ele usou estes gênios para eles trabalharem no templo dele, no templo de Salomão, que era tão idolatrado, tão reverenciado pelo povo judeu. E o escárnio daqueles que estão na ignorância deles, a destruição. Então aqui, olha que interessante. No entanto, eu irei condenar este templo e o escárnio deles, olha, eu achei interessante isso aqui, viu? Condenar o templo. O que foi que aconteceu com o templo de Salomão? Foi destruído, não foi verdade? Foi destruído. E afundou, tá submerso no oceano. Pois é, o livro de Daniel fala isso, os apócrifos também. Então, a localização geográfica, bíblica e apócrifa do Templo de Salomão de Jerusalém, segundo estes inscritos, o Templo de Jerusalém, tá? A própria Jerusalém, o Templo de Salomão, não fica no Oriente, tampouco no Oriente Médio, mas na verdade fica no lado ocidental da Terra do mundo, entendeu? A Terra não tem o seu lado ocidental e o seu lado oriental? Pois é. Segundo a Bíblia e os apócrifos, o Templo de Salomão, Jerusalém, não é no Oriente, ok? Eu sei que você viu isso na televisão, mas aquilo ali é uma coisa que eles inventaram, criaram. Porque, gente, este mundo material aqui, ele é como se fosse um grande palco de fantoches, tá? É triste a realidade, mas é assim, fazer o quê? Então aqui, ó, nós estamos no mundo das cópias. Isso você precisa entender. Tudo aqui é controlado. Tudo. Absolutamente tudo. Então, até quem pensa que é livre, não é livre. Entendeu? Até quem pensa que faz o que quer, não faz o que quer.
Vamos continuar aqui, ó. Então, disse aqui o quê? Que diz aqui, ó. No entanto, eu irei condenar este templo e o escárnio daqueles que estão na ignorância deles, a destruição. Então, nós temos os judeus aqui, né? Tiveram seu templo destruído, foram capturados, foram escravizados, esqueceram da sua história, né? Suas memórias foram perdidas, suas memórias ancestrais. Então, os verdadeiros judeus da Bíblia, muitos deles não sabem nem que eles são judeus, eles pensam que eles só são, né, descendentes de escravos e não sabem que eles vieram de tal lugar e tudo mais, né? Mas se você estudar um pouquinho a geografia, Oriente, Ocidente, sabe? E você ligar os pontos, você vai entender quem são esses escravos. E aí continua aqui, ó. O texto. Sim, aqueles que julgam em ignorância deliberada serão julgados em justiça deliberada. É isso aqui, ó. Imagina. Gente, tem algo de errado em julgar? Não, se você julga com justiça. Só que a questão é você julgar em ignorância deliberada. Entendeu? Imagina, a pessoa julgar com justiça, com conhecimento, é o certo. Beleza. Agora a pessoa julgar com ignorância, na ignorância, e ainda pior, em ignorância deliberada, aí pronto, né? Ferrou tudo. Então diz o quê? O quê? Diz o quê? Aqueles que julgam em ignorância deliberada serão julgados em justiça deliberada. Tá vendo? Aí a pessoa julga em ignorância, sabendo que está errado, que está julgando errado, que a pessoa é errada, é toda torta, e está lá a condenar o outro. E às vezes comete o mesmo erro, e aí está lá condenando a pessoa, né? A outra pessoa, no caso. Então a pessoa sabe, né? Ou seja, é uma ignorância deliberada. Ela sabe que ela está errada. Ela sabe que ela está julgando ali na plena ignorância. E, enfim. E aí prossegue aqui, ó. Ao fim dessas declarações, Mareinho, o padre, voltou a si e disse: ao ouvirem estas declarações, os governantes e a multidão ficaram muito perturbados pelo resto do dia. Mas eles o quê? Demonstraram que eles não haviam sido persuadidos de modo algum. Nossa, isso aqui vai complicar um pouquinho para Tiago. Então o povo ouviu tudo aquilo que Tiago falou. Tiago falando, olha, os arcontes, existem criaturas, o Deus real da Baal, os demônios, existem essas criaturas. E eles falaram assim, mas esse Tiago é doido, viu? Um maluco. Então ele quer dizer que nós somos fantoches? Que nós somos controlados? Somos como bonequinhos fantoches? Eles ficaram muito bravos porque eles pensavam assim, bom, que eles eram os caras, né? Imagina. E aí, ó, eles ficaram com raiva de Tiago. Fica vendo o que vai acontecer com o pobre do Tiago nas mãos destes homens. Então a gente vê aqui, ó, que a maioria das pessoas que praticam o mal, principalmente na Bíblia, relatado em livros, geralmente são pessoas do sexo masculino. Por quê? O ego, né, inflado, a ganância por poder, dinheiro, etc. Entre outras coisas que você sabe muito bem. Então, olha que coisa. Coração incrivelmente corrupto. E aí continua aqui o texto, ó, e zero humildade, né? Continua o texto dizendo: então Tiago, o justo, se levantou de seu assento mais alto nas escadas do templo e prosseguiu discursando deste modo, daquele momento em diante. Então, deste modo o quê? Conforme esse padrão do texto que a gente acabou de ver, né? Que a gente viu desde o primeiro vídeo, as palavras de Tiago, neste modelo. Continua o texto aqui, ó. Mais tarde, naquele mesmo dia, ele entrou de novo no templo. Templo de Salomão, em Jerusalém. Presta atenção. E lecionou por horas. Eu estava lá com os outros. O padre, né? Que chama de padre. Mareinho. Mareinho, isso aí. Eu estava lá com os outros padres, ou melhor, os pais, né? Os outros pais das igrejas, ou enfim, dos cristãos lá da época. Os pais da fé, continua o texto. E não revelei nada sobre a nossa amizade, já que todos eles começaram a dizer com uma só voz. Então, esse homem que escreveu este livro aqui, o Apocalipse de Tiago, ele tinha uma amizade com Tiago, só que ele não revelou para as pessoas, para o povo, que ele tinha amizade com Tiago, que é bem interessante. Aí prossegue aqui, ó.
Então, o texto diz aqui, ó, que as pessoas começaram a dizer o quê? Com uma só voz. Venham, a multidão, imagina, os líderes dos judeus instigaram, né? Instigaram os judeus, o povo judeu, a condenar o Cristo, a escolher Barrabás, inocentar Barrabás e condenar o Cristo. Lembra aqueles chefes dos judeus? Estavam instigando o povo judeu, né? Dizendo para eliminar, meter o Cristo lá numa estaca e tudo mais, enfim. Ou numa cruz, como pode estar na sua tradução aí já é com você vê aí, enfim. A gente pode tratar esta questão depois. A questão é que condenaram Cristo e influenciados por seus líderes, né? Como você vê na própria Bíblia. Então, deste mesmo modo, aqui também acontece com Tiago. Então, eles vão condenar Tiago, os líderes dos judeus vão instigar Tiago, vão acabar fazendo com que o povo fique contra Tiago e a fim de condenar Tiago. E você vê a barbaridade que eles vão cometer, as coisas que eles cometiam, e eles achavam que eles estavam fazendo o correto, o certo, o íntegro e a vontade de Deus. Tá? É que nem aquela questão que o Cristo disse: se a tua mão direita, o teu olho direito, o teu braço direito, ou seja, a tua justiça, ela te faz errar, arranca e joga fora. Porque quando ele fala lá de mão direita, olho direito, pé direito, alguma coisa assim, ele não está falando para arrancar e tirar e jogar fora. Ele não está falando que você vai pegar um objeto, tá? E vai cortar fora a sua mão, arrancar o seu olho, né, do seu corpo, da órbita. Não, gente, né? Cortar o seu pé e jogar lá. Não, não é isso. Ele está falando da justiça de cada um. Então, tem pessoas que têm a sua própria justiça. Tem pessoas que têm uma justiça injusta. Entendeu? Então, ele está falando isso. Pega essa sua justiça, tá? Que é injusta, que gosta só de condenar os outros e joga fora. Lança fora de você. Então, ele está tentando explicar isso. Só que muitas pessoas não entenderam, não entendem até hoje, né? Tanto é que as pessoas... Isso também serve, né? Para as pessoas tirarem aquela ideia de que a direita é sempre uma coisa boa. Então, que a justiça é sempre uma coisa boa. Nem sempre, depende muito. Então, gente, nem sempre a direita vai ser uma coisa boa. Então, a gente tem que ver a essência, temos que ver os frutos, temos que ver o comportamento, tá? Dessa direita, para ver se ela é boa ou se ela não é, porque as pessoas pensam assim: bom, é direita, então é uma coisa boa. Não, então ele usa essa expressão, né, a tua direita, ou seja, aquilo, né, a tua justiça. No caso, ele, num texto lá na Bíblia, ele está se referindo à justiça de cada um. E aí continua aqui, ó. Por exemplo, para os judeus, eles achavam totalmente justo chegar a pegar uma meretriz e apedrejar ela. Eles achavam que eles estavam fazendo isso uma coisa maravilhosa. Eles achavam que Deus ia ficar de joelhos para eles, batendo palma e pulando de alegria, e que Deus gostava, né? Que Deus ia dizer: ah, meus filhos, vocês são tão maravilhosos, vocês são tão santinhos, né? Lógico que não. Então eles achavam que eles estavam fazendo a melhor coisa do mundo, sendo que eles eram piores do que uma meretriz. Muito piores. Entendeu? E eles também condenavam os gentios, né? Diziam que os gentios eram imundos, que eles eram impuros, que eles não mereciam o céu, que eles iam para o inferno, coisa e tal. E aí o Cristo foi e avisou que o quê? Que muitas pessoas estrangeiras iriam entrar no reino do céu e que os filhos do reino dos céus, os filhos do reino, seriam lançados no inferno, né? Se referindo aos judeus, avisando eles nem se importaram com este aviso, né? Deram ouvidos. Então, olha só isso aqui, ó. Então, todos se reuniram, os chefes dos judeus estavam ali, ó, os príncipes, né, os sacerdotes do templo, aquele povo religioso, imagina, ó, religioso, né? A religião, um dos grandes males do mundo. Chegaram, se reuniram e disseram assim, ó: venham, vamos apedrejar o justo. Eles todos se levantaram, dizendo: sim, vamos matar este homem para que ele possa ser removido do nosso meio. Ele nunca terá utilidade para nós. Olha só que coisa. Pessoas religiosas. Religiosas que tinham a sua própria justiça, a sua própria direita. Então, eles tinham aqui o seu lado direito, eles eram da direita. Beleza. Só que a direita deles
Era uma direita o quê? Injusta. O que foi que o Cristo disse? Arranca e lança fora. Eles arrancaram e lançaram fora? Não. Com essa direita deles mesmos, o que foi que eles fizeram? Deles mesmos, né? Com essa direita deles mesmos, o que foi que eles fizeram? O que é que eles vão fazer aqui? Beijar Tiago? Abraçar Tiago? Lavar os pés de Tiago? Não, presta atenção. Eles ameaçaram o quê? Matar Tiago. E aí prossegue o texto. Eles o encontraram no parapeito do templo, perto dos pilares, bem ao lado da imponente pedra angular. Tem outro livro apócrifo que vai falar dessa pedra angular, que era a pedra base ali que foi colocada para poder estruturar e equilibrar, enfim, todas as outras partes do templo, né? Era a base do templo. Presta atenção. Então eles decidiram jogá-lo da altura. Gente, que coisa horrível, né? Olha só que coisa terrível. E eram religiosos. Você vê como os religiosos são perigosos desde aquele tempo antigo, né? Imagina hoje em dia. E eles fizeram o quê? E eles o jogaram. Eles zombaram dele e eles cuspiram nele. Eles o pegaram e fizeram o quê? Fizeram o quê? Pegaram Tiago e bateram nele enquanto arrastavam-no pelo chão. Imagina só uma pessoa sendo arrastada pelo chão, sendo espancada, cuspida, zombada. Ele já tinha sido derrubado do alto, né? Então ele já estava completamente machucado. Então você sabe muito bem quando uma pessoa ela é derrubada, né? Ela acaba, gente, caindo de uma altura muito alta, né? Imagina, ele deve ter quebrado, fraturado algum osso, ele ficou todo cheio, né? De machucados, enfim, teve lesões na pele e tudo mais. E sabe lá Deus, né? Deve ter tido até fratura exposta, né? Porque é um lugar muito alto. E aí ainda, para completar, o que foi que fizeram? Olha como a direita deles é boa. Como a justiça desse povo é boa. Olha só, religiosos. Veja bem, o que foi que eles fizeram? Zombaram dele e cuspiram nele ainda, ele no chão daquele jeito, naquele estado. E pegaram ele e bateram nele enquanto o quê? Arrastavam Tiago pelo chão. Eles o estenderam no chão e colocaram uma pedra no peito dele. Agora imagina só a cena. Você pegar uma pessoa, né, espancar, empurrar, jogar a pessoa do alto, zombar dessa pessoa, cuspir, arrastando essa pessoa e batendo. E ainda pega uma pedra grande, porque não era uma pedrinha pequena que você pega na palma da mão, era uma pedrona. E fizeram o quê? Colocaram uma pedra sobre o peito de Tiago e ainda meteram o pé em cima, né? Aqui, ó, vai dizer aqui, ó, que eles não iriam, é isso mesmo, ainda colocaram os pés em cima da pedra para pesar mais ainda sobre o corpo de Tiago, que já estava ali em um estado deplorável. Veja só como é a direita, a justiça deste povo. E aí prossegue o texto aqui, ó. Eles todos puseram os pés deles na pedra, dizendo, você errou. Olha só. Tá vendo? Quando o Cristo vai falar lá de direita, ele está falando de justiça. Presta atenção. Nem sempre uma coisa que é direita significa que ela é realmente o correto. Presta atenção. Então a gente tem que ver os frutos, né? Presta atenção. De novo, eles o ergueram, já que ele estava vivo. E fizeram ele cavar um buraco. Imagina, né? Ainda fizeram o coitado cavar um buraco. Eles o fizeram entrar no buraco. Após cobri-lo até a cintura, eles o apedrejaram. E o que mais me indigna é que essas pessoas eram pessoas religiosas. Eram pessoas que diziam que acreditavam em Deus. E se declaravam pessoas justas, íntegras, boas, praticando tais atrocidades, tais abominações. E eles se alegravam com isso aqui, sabia? Eles ficavam felizes, se sentiam satisfeitos, né? Com aquela sensação de dever cumprido. Para você ver como a direita deles era totalmente deficiente.
Tá vendo? E aí continua. E ele quem? Tiago, estendeu os braços. Mas ele não rezou como as tradições deles sobre ele, dizendo. Sobre ele dizem. E ele estendeu os braços, mas ele não rezou como as tradições deles sobre ele dizem. Olha que coisa. E ele estendeu os braços, mas ele não rezou como as tradições deles sobre ele dizem. Então eles dizem que Tiago rezou de um jeito, só que na verdade Tiago rezou de outro jeito. Então as tradições dos judeus dizem que Tiago rezou de um jeito, só que Tiago na verdade rezou de outro jeito. Que coisa interessante. E aí continua aqui, ó. Então, até mesmo tinha um jeito lá, né, de rezar, assim, quando a pessoa estava prestes a partir dessa para melhor, né? No caso, aqui foi um assassinato, né, gente? Foi um assassinato aqui, o que este povo judeu e os seus líderes tá, cometeram contra Tiago. Então, foi uma atrocidade, uma coisa abominável, né, inaceitável. Religiosos, eu volto a ressaltar novamente, eram religiosos, que diziam que crer em Deus, que diziam serem filhos de Deus e faziam tais coisas, né? Imagina só, tudo em nome de Deus. Bem disse o Cristo, né? Sobre a direita lá, arranca e lança fora. Para que não vá você e a sua direita tudo para o inferno. Olha que coisa interessante, né? E aqui continua o texto. Ele, ao contrário, rezou estas palavras. Meu Deus, meu Pai, você que me salvou desta esperança morta. Me salvou desta esperança morta. Que esperança morta? O povo judeu, eles tinham uma visão assim que o Cristo iria vir, iria lutar contra o exército romano, queria libertar, enfim, fica vendo, né? Só tinham esperança nesta vida material aqui, né? Tinha deles que nem acreditavam em anjos, nem em demônios, nem em Deus, nem nada, né? Praticamente. Diziam que acreditavam em Deus, né? Só por causa da questão lá de mandar no poder religioso e político, né? Mas não acreditavam em anjos, nem em demônios, nem em vida da alma após a morte. Imagina acreditar em Deus se acreditavam. Né? E aí continua o texto. Que me tornou vivo através de um mistério da tua vontade. Não deixe os dias deste mundo se prolongarem para mim, mas permita que o dia da tua luz amanheça e permaneça como o meu resgate. Liberte-me desta jornada cruel. Não deixe que o teu benefício para comigo se protele, ou seja, não deixe que isso demore muito, que isso fique, né, se prolongando, tá? Mas deixe o teu benefício purificar. Salva-me de uma morte perversa. Tire-me vivo da tumba, pois o teu amor preferencial está vivo em mim para realizar um trabalho consumado. Salva-me da carne pecadora, porque eu... Desculpe, travou a voz. Porque eu confiei em ti com toda a minha força. Você é a vida da vida. Liberte-me deste inimigo humilhante. Não me conduza para a mão de um juiz que é severo contra o pecado. Olha que coisa, Tiago está orando ali, né? Falando, né, com relação à alma dele. Ele sabia que ele já estava chegando o fim dele, né? Então Tiago, ele tinha certeza que o quê? Que toda alma que ela sai do corpo, toda pessoa que morre, ela vai para onde? Ela vai enfrentar um julgamento. Vamos ver que dá para continuar aqui. Bom, já tá terminando, né? Que tá ventando aí, desculpa aí, tá? Continua. Perdoe todas as minhas dívidas de todos os dias da minha vida, porque eu estou vivo em ti. Teu benefício está vivo em mim. Aqui, tá vendo? Porque eu estou vivo em ti. Teu benefício está vivo em mim. Aí.
Embora eu tenha renunciado a todos, você eu confessei. Salve-me da aflição perversa. Então é interessante, né? Embora eu tenha renunciado a todos, você eu confessei. Salve-me da aflição perversa. Agora é o momento e a hora. Ó Espírito Sagrado, envie Yashuati, aqui é uma expressão em hebraico, né? Provavelmente aqui ele está chamando o Cristo, né? E aqui essa expressão em hebraico quer dizer minha salvação. E a luz do semblante dele, e a luz do rosto dele, no poder da honradez dele. Após ele ter falado assim, ele caiu silencioso. Esta é a declaração de Tiago, o justo, que eu, Mareim, o padre, escrevi. Olha que interessante, né? Muito interessante isso aqui, tá? Então, é uma coisa interessante. Aí tem essa nota aqui, né? Tipo uma explicaçãozinha. Despisse da carne, Evangelho de Tomé. Os discípulos dele disseram, né? 37, que os discípulos dele disseram: quando você aparecerá para nós e quando nós o veremos? Jesus disse: quando vocês se despirem sem ficar envergonhados. Ou seja, gente, aqui não tá falando de despir, você chegar aí, tá com sua roupa e ficar nu, né? Nua, mostrando as partes para outras pessoas, não, tá? Não é isso não. Tá falando de um despisse da carne, tá bom? Ou seja, deixar a carne, sair da carne, sair da matéria. E vocês o quê? Tirarem suas roupas e as puserem debaixo de seus pés, como criancinhas, e então pisarem. Aí vocês verão o Filho do Vivente e vocês não terão medo. Então aqui está falando da matéria. Então um dia toda a alma vai sair de fato, e todo o espírito, eles vão sair dessa matéria e vão pisar a matéria com os pés, como as criancinhas fazem, né, quando elas tiram as roupinhas delas. Deu para entender, né? Então isso aqui é interessante. E isso aqui também até que faz a gente lembrar, né, sobre aquela questão das crianças, né, que o Cristo fala, né, que, enfim, ser como as crianças para poderem entrar, para poder entrar no reino dos céus. Como assim ser como criança, né? Então isso aqui também é interessante, chama a nossa atenção, né? Como as criancinhas, em que sentido? Tipo nesse sentido aqui que o texto diz aqui, nessa última parte. Então, esse livro de Tiago, eu achei ele bem interessante, bem legal, tá? Esse Apocalipse de Tiago, o segundo Apocalipse de Tiago. Eu já disse que eu tinha de dizer, né? Acho que não tem mais nenhuma coisa importante que eu possa dizer a vocês. Mas esse livro aqui eu achei ele muito legal. Quanto à questão daquilo que a gente viu, né? Do beijo, que é uma coisa bem polêmica, e o beijo na boca ainda aqui que a gente viu. É realmente uma coisa pra gente parar pra pensar, tá bom? Desculpa. Então é isso aí. Eu espero que você tenha entendido alguma coisa.